Bom dia a todos. Vamos dar início ao nosso painel de hoje. Otimização dos recursos energéticos na integração elétrica. Convido os meus colegas de mesa a assumirem posição. O Benjamin aqui à minha esquerda, o Arturo à minha direita. E, como moderador ativo, e para introduzir o tema e, digamos assim, estimular as discussões subsequentes, eu próprio vou fazer o início apresentando aqui, em caráter de avant-première, um capítulo de um livro que está em preparo pela CAS e o GECEL, né, e que tem como título Integração Regional de Mercados de Eletricidade, Base Conceitual, Benefícios Potenciais e Oportunidades para o Cone Sul. Antes de iniciar propriamente a apresentação, queria deixar registrado a contribuição bastante relevante que tiveram para o material que vai ser apresentado o Alexandre Guedes Viana, da Câmara de Comercialização da Energia Elétrica, é o gerente executivo de leilões regulados, e o assessor da diretoria do ONS, engenheiro Marcelo Praz. Tá? Feito isso, vou mudar de posição para facilitar a explanação. Ótimo. Como diz o Nivaldi, professor sempre se sente melhor quando está em pé, circulando, do que sentado, né? Então, essa é a ideia. Deixa eu aproveitar e deixar meu copo d'água mais próximo. Muito bem, então, para contextualizar o nosso tema, nós podemos começar sublinhando que a América Latina, de fato, possui um enorme potencial de integração energética, né? E isso devido à abundância de recursos naturais e à complementariedade entre as diversas fontes, ou seja, a gente batiza como complementariedade, por exemplo, no caso do Brasil, energia eólica, o fato de que em alguns momentos você tem uma produção intensa no Nordeste, no Sul não tem, em outros momentos no Sul a produção está intensa, no Nordeste nem tanto. Então, quando a gente olha na média, as duas fontes se complementam e você, ao explorar isso, tem uma maior segurança, que é justamente a ideia quando você integra sistemas dentro de um país e integra países, né? Apesar disso, dessa vantagem, digamos, não obstante, se a gente olhar a retrospectiva histórica, esse potencial tem sido subutilizado. As razões para isso, de fato, derivam de um amplo espectro, que eu posso dizer, de restrições, condicionantes, que precisariam ser removidas, ou, no mínimo, contornadas. A gente pode dizer que o momento que está sendo vivenciado hoje nos setores elétricos dos países do Cone Sul é bastante emblemático e caracteriza uma necessidade que eu diria até inadiável se promover uma adaptação e uma transformação das matrizes energéticas. E isso porque está havendo uma incorporação massiva de recursos renováveis que vem ganhando competitividade econômica em face de desenvolvimento tecnológico, que, aliás, desenvolvimento tecnológico é tema do próximo painel, e ganho de escala em esfera global. Na perspectiva da conjuntura que se apresenta, é absolutamente indispensável, eu diria, avançar no aperfeiçoamento das arquiteturas de mercado vigentes. No caso brasileiro, inclusive, o próprio regulador já startou um projeto de pesquisa e desenvolvimento focado exatamente em fazer uma revisão geral e ampla do modelo institucional que hoje está vigente. Isso para quê? Para permitir explorar a possibilidade de viabilizar economicamente interligações entre os sistemas elétricos dos países vizinhos, tendo em vista essa realidade que chega rapidamente, o futuro se aproxima com bastante velocidade. Os objetivos que a gente pretende alcançar com integração energética, eu diria, qualificando aqui os principais, devem contemplar, no mínimo, em primeiro lugar, participação crescente de grande escala de fontes renováveis na matriz de produção dos países, e isso permite frequente geração importante de excedentes, conjugando com o contingenciamento da fonte hidroelétrica, particularmente no caso brasileiro, que há cada vez mais dificuldade de se implementar hidroelétricas com reservatório, né? E a presença marcante da geração distribuída, que com entrada massiva de geração solar fotovoltaica no segmento de baixa tensão. Muito bem, é inquestionável que a integração pode alavancar importantes ganhos, mas, apesar disso, subsistem obstáculos que a gente pode resumir nos seguintes. Primeiro, eventual falta de vontade política que deveria ser proporcional aos desafios técnicos e financeiros a serem enfrentados, nem sempre é assim, não tem sido assim. Falta de uma adequada percepção de que as interligações devem ser observadas numa estratégia de longo prazo,
Ninguém deve olhar uma interligação olhando e mirando só as possibilidades de curto prazo. Isso absolutamente não é adequado. Uma falta de sistematização de uma atividade de planejamento regional que proporcione subsídios aos que vão tomar as decisões. E, finalmente, a dificuldade para legitimar tratados internacionais bilaterais. De fato, isso ocorre devido à complexidade do tema. E, por fim, eu destacaria ainda que na vertente prática, ou seja, na hora de materializar as interligações, uma vez concebidas, mas para torná-las uma realidade, ainda se tem que enfrentar o desafio de dimensionar, construir, operar sistema de transmissão que tem que ser de grande capacidade para que, de fato, a interligação tenha consequências importantes, de modo a permitir intercâmbios flexíveis, não só aqueles intercâmbios de oportunidade, como tem sido até aqui, atendendo ainda a critérios rígidos, aí, olhando a segurança elétrica, que é tema do nosso seminário, né, de robustez e confiabilidade. E quais são os benefícios potenciais da integração regional entre países? A gente diria que os estudos de planejamento regional devem focar a integração de recursos energéticos de cada país, eletricidade, gás, petróleo, olhando, etc., a matriz energética como um todo, né? E o objetivo qual é? Que no conjunto, olhando as matrizes como um todo, se possa explorar de uma forma intensa a sinergia que vem justamente da complementariedade energética, como eu expliquei, né, quando a gente observa os recursos energéticos estratificados em uma área bastante extensa. No caso brasileiro, nós já temos diversidade importante hidrológica, por exemplo, entre subsistemas do norte com o sul, por exemplo, né? Então, quando chove no sul, em geral não chove no norte e vice-versa. Quando você espraia isso para um ambiente maior ainda, que seria a integração entre países, isso fica ainda mais nítido. Então, nesse contexto, os benefícios estruturais que a gente pode identificar e, é claro, quantificar para permitir uma valorização econômica adequada para fins de comparação, de cotejo entre alternativas, são fundamentalmente, primeiro, redução de custos operacionais. Em alguns momentos, você tendo a interligação, pode deixar de despachar uma térmica cara num sistema e aproveitar a fonte renovável no outro, por exemplo, né? Aumento de confiabilidade de suprimento, porque a interligação sempre, é claro, tem esse benefício. Em alguns momentos, o sistema está apertado, recorre ao vizinho. Se a interligação não existisse, o recurso seria cortar carga, né? E, é claro, a redução de emissão de dióxido de carbono, no mínimo, na medida que se a integração permite explorar recursos renováveis em maior intensidade e, com isso, reduzir despachos térmicos. Repercussões da integração energética. Eu diria o seguinte, a integração regional tem repercussões, e a gente pode tentar mensurar e verificar isso, pelo menos através de ter 3 vertentes distintas. Primeiro, ou dimensões. A dimensão política. Por quê? Porque a integração regional contribui no sentido de permitir que os países envolvidos ganhem maior força em negociações políticas e econômicas. Nós dizemos aqui no Brasil, poder de barganha, né? Quando você está em grupo. Isso também, elevar o nível de segurança energética, tem como consequência um ambiente de negócios mais favorável para os investimentos, porque se o sistema é mais seguro, isso tende a atrair mais investimentos, e isso não é somente na indústria elétrica, mas ocorre nas atividades econômicas como um todo. A dimensão econômica decorre do fato de que a interconexão permite obter economias de escala e alocação mais eficiente de recursos. Nós diríamos que uma integração de mercado que tenha êxito, efetivamente proporcionando preços mais acessíveis, deixa eu localizar aqui. Ela permitiria um melhor nível. Está trocando sem eu. Tá. Proporciona preços mais acessíveis e permite o melhor nível de competitividade das indústrias, e isso em escala global, para os membros, para os países membros do tratado que se vem a fixar. Na dimensão eletroenergética, nós podemos dizer que a integração permite tirar proveito da complementariedade, da produção das fontes energéticas de diferentes países, e isso é um fato que, obviamente, aumenta a segurança de suprimento de médio e longo prazo. De um outro ângulo, no curto prazo, os intercâmbios também auxiliam no gerenciamento do grid. Aqui, pena que o nosso Luiz Eduardo Barata não está presente, que é justamente o diretor-geral do operador do sistema. Isso é muito importante para quem opera o sistema, porque em situações de estresse, você pode ir recorrendo à interligação, atenuar esses problemas que às vezes acontecem no curto prazo. Agora, a respeito do nível reduzido de integração regional, a gente pode dizer que, apesar das vantagens que vêm da complementariedade de fontes,
A ausência de grandes conflitos geopolíticos. Hoje nós estamos num ambiente bastante pacificado, eu diria, né, entre os países da América Latina. Ainda assim, o nível de integração regional ainda é relativamente baixo, particularmente no que respeita à integração entre mercados. Na prática, a gente verificou, de fato, uma discreta evolução, no caso da América do Sul, mas não obstante, para a gente atingir um nível de integração que se verifique em alguns mercados, por exemplo, Nord Pool, o PGM nos Estados Unidos, o MIBEL na Península Ibérica, etc., nós ainda imaginamos e visualizamos um longo caminho a ser percorrido. Nós estamos muito distante disso. Nessa perspectiva, que é o caso do Brasil com seus vizinhos, a gente observa relações de intercâmbio regional, que normalmente ainda são restritas aos chamados intercâmbios de oportunidade, ou seja, quando ocorre uma situação de estresse, faça o intercâmbio e tem que se decidir isso no nível de governo para poder autorizar, no mínimo das agências reguladoras, ou seja, algo bastante burocratizado e feito a nível de Estado e não dos agentes setoriais propriamente. Então, a gente ainda tem essa limitação e esses intercâmbios exigem acordos entre governos e não tem uma abordagem via mercado que seria o ideal. Isso caracteriza claramente uma falta de alinhamento, com uma tendência mundial que é irreversível e que, é claro, precisa ser revertida. E quais são as modalidades de integração de mercado? Se a gente analisar essas possibilidades, eu diria que pelo menos cabe destacar duas abordagens. Eu digo, a mais comum, que é a construção de usinas chamadas binacionais, aqui no caso da América do Sul, e a interconexão elétrica entre mercados, que é o caso, por exemplo, europeu, americano, com o Canadá, etc. Usinas binacionais, a gente poderia classificar em dois tipos. O que eu chamo de convencionais, que é aquilo que vocês certamente estão pensando, e tem o tipo que eu chamo de não convencional, que talvez seja novidade para alguns de vocês. A convencional é a abordagem que a gente mais utiliza na América do Sul, que é o quê? É uma solução de integração, que, é claro, tem por trás questões econômicas, energéticas, geopolíticas, estratégias, etc., e que se faz um empreendimento hidroelétrico na fronteira. Então, normalmente, empreendimento hidroelétrico e na fronteira entre os dois países, né? Claro que deve existir um arranjo contratual para prever que os investimentos, lucros, produção de energia sejam compartilhados, obviamente, entre os países. Normalmente, o país que tem o maior mercado consumidor acaba alavancando o projeto e, muitas vezes, ele acaba funcionando como viabilizador econômico. Esse país obtém os financiamentos para a construção da obra. Frequentemente, acaba recebendo o seu ressarcimento na forma de energia. Tipicamente é o caso da parceria do acordo entre Brasil e Paraguai na construção da hidrelétrica de Itaipu, em que o Brasil bancou economicamente todo o empreendimento e até hoje recebe de volta, né, a sua remuneração do investimento que fez na forma de energia, né? Isso vai até 2023, quando encerra o Tratado de Itaipu. Usinas binacionais não convencionais é que a gente pode verificar que existe uma alternativa de aproveitamentos que a gente pode desenvolver de forma conjunta, mas que estejam totalmente localizados internamente ao território de um país, não precisa estar na fronteira. E esse é um caso aplicável na situação de que o mercado do país, que tem um potencial eventualmente com grande escala e economicamente muito interessante, mas o seu mercado não permite absorver os benefícios energéticos num tempo razoável, ou seja, cria-se uma ociosidade durante muitos anos. Caso típico, a Venezuela com a hidrelétrica de Guri, que quando fez era grande demais, demorou muitos anos para o mercado poder absorver, não tinha interligação para o Brasil que pudesse servir de escora para esse mercado, e é claro que o empreendimento acaba ficando antieconômico. Existem casos de exemplo, por exemplo, no caso do Peru, a usina de Nambari, que pode nascer com vocação de exportação para o Brasil, Cachoeira Esperança na Bolívia, por exemplo, que são empreendimentos que não são na fronteira, mas que têm nitidamente vocação de exportação. E o mercado de maior escala, no caso desses exemplos, o mercado brasileiro, serviria justamente de âncora para esses projetos, para permitir viabilizá-los. Esse é o que eu chamo de usinas binacionais não convencionais. E quais são oportunidades de ganho na integração dos mercados? Eu diria que numa abordagem que a gente chama de mais perene, e de longo prazo, seria estabelecer mecanismos regulatórios de mercado que proporcionassem maior conforto para os investidores ao verificar que as regras são estáveis, né, para desenvolver os empreendimentos de integração energética, de preferência sem participação maciça do Estado. Em outras palavras, a gente deveria ter um arranjo técnico e comercial que eu chamaria assim de um regramento guarda-chuva, que não foi feito para um empreendimento específico, mas para abrigar diversas oportunidades que podem ainda acontecer. Eu não faria o regramento focado no empreendimento X,
mas simplesmente algo que permitisse abrigar oportunidades que surjam, né? Claro que tem que ter nível de governo envolvido, possivelmente respaldado por um tratado, para que de fato haja, digamos, sustentação para o agente verificar que tem uma grande tendência de cumprimento dos contratos e das cláusulas que forem estabelecidas, né, de modo que qualquer oportunidade pudesse ser aproveitada. O benefício dessa abordagem é caracterizado por alavancar oportunidades. E para quê? Para melhorar a confiabilidade operacional do sistema elétrico, já expliquei no início que isso contribui bastante, o fato de existir interligação, aumentar a flexibilidade do próprio planejamento energético, que passa a olhar não só o contexto do país, mas também dos vizinhos, e enxergar um ajuste da matriz energética de âmbito regional, e não de âmbito do próprio país somente, e, claro, garantir uma sustentabilidade econômica e financeira dos empreendimentos, e aí com ganhos que podem ser compartilhados, obviamente, entre os países envolvidos. Em termos de estágio de integração, a gente pode caracterizar em função das modalidades de intercâmbio. Existe aquele estágio mais incipiente, que a gente chama de intercâmbio de oportunidade, que é o que vem acontecendo, né, no caso do Brasil com seus vizinhos, né. A contratação firme de energia no passo seguinte, ou seja, atrás dos intercâmbios existem contratos de energia firme. Uma evolução disso é o acoplamento de mercado, que a gente chama de market coupling, que seria os países nos pontos de fronteira, por preço, estabelecerem que na medida em que haja interesse econômico, você faz intercâmbio num sentido ou no outro, simplesmente olhando os custos marginais de cada lado e aproveitando os despachos mais baratos. E, finalmente, no nível de, digamos, integração mais intensa, que seria para nós aqui no Cone Sul o sonho de uma noite de verão, né? Ou seja, alguma coisa que ainda é muito distante, é a integração plena de mercado, como existe no Nord Pool, no MIBEL, na Europa hoje como um todo. E vocês já devem ter ouvido isso bastante ontem. E quais são os efeitos colaterais da integração energética? Então, embora a integração tenha vantagens e seja remédio, seja solução para uma série de problemas, como todo remédio, tem efeitos colaterais, né? Tem contraindicações. E alguns pontos de atenção a gente pode destacar aqui. Primeiro, a redução da autossuficiência energética. Cria-se uma interdependência energética. E a redução da autonomia operacional, porque agora, quando o operador opera aqui, ele tem que olhar também para o vizinho. E isso é um fato. Vê se não muda o slide aqui, que tende, não tem jeito, está muito sensível, tende a provocar resistências à implantação. Como terceiro ponto, a complexidade na construção dos marcos legais, tratados, acordos e regras. Outro item, a ampliação dos riscos devido a alterações das condições pactuadas, e aí aquele caso em que às vezes os governos, os estados entram em cena e alteram os contratos que foram fixados, mudam as regras, criam tributos, por exemplo, né? Isso já aconteceu, faz expropriação de empreendimentos, etc. Não preciso nem citar onde, mas vocês sabem aqui, né? Só olhar o que aconteceu em passado relativamente recente. Possíveis impactos nas relações diplomáticas entre os países, que na medida que ocorra um estremecimento de relações por conta de um problema energético, isso pode ter rebatimento até nas relações diplomáticas, e definição de projetos de interesse comum e financiabilidade é um outro desafio. Uma perspectiva para o caso brasileiro, que eu diria uma visão desejável para o futuro próximo, sintetizada nessa figura, eu parafrasearia aqui o ministro de Energia, que foi antigo ministro de Energia, Luiz Sibuto Gomide, que é uma pessoa de grande vivência no setor elétrico, foi presidente do Itaipu Binacional, da Excelsa, da Copel, de várias empresas, e ele usava uma frase que eu sempre guardo e repito: é tanto mercado quanto possível, tanto Estado quanto necessário, ou seja, caminhar para mercado e o Estado dar sustentação só onde ele é absolutamente insubstituível, mas sempre caminhar para mercado. Então, aqui seria, eu posso ter até uma usina binacional, que eventualmente seja desenvolvido por Estado, mas pelo menos na hora de comercializar, fazemos isso via mercado, com agente comercializador, e não através de um agente de governo, como é o caso de Itaipu, que sempre passa pela Eletrobras, tem que ser internalizado, enfim, não tem propriamente uma lógica de mercado. Essa seria a ideia como visão futura. E quais são as principais motivações, no caso, recomendações para que o Brasil possa iniciar um processo de integração? Eu diria, primeiro, para o Brasil é acesso a novas fontes de energia firme, né? Aproveitando recursos energéticos compartilhados, por exemplo, as usinas binacionais convencionais ou não convencionais. Reforço no suprimento de gás, carvão, até mesmo importação de energia elétrica de origem fóssil. A gente vai ver que tem casos em que, por conta
do aumento das fontes intermitentes, eu preciso ter uma sustentação no sistema. A energia fóssil pode ter seu lugar, de origem fóssil. Eu não estou indo aqui dizendo que a gente não deve ter um desenvolvimento sustentável e nem cometendo nenhuma heresia, mas é que só fonte intermitente e o sistema não para em pé. A gente precisa ter alguma sustentabilidade, né? E o aumento da integração econômica e oportunidades de negócio via trocas de ocasião. As dificuldades, que é o outro lado. Modelos regulatórios incompatíveis, que podem existir, e existem dificuldades quando você acopla, são modelos muito distintos, e isso cria efetivamente essas dificuldades. Vários países praticam subsídios na geração, e, por exemplo, na hora que você acopla, se fosse um intercâmbio via mercado, o país estaria, digamos, subsidiando o vizinho, porque ele estaria oferecendo ali um preço de energia que não é o preço real, porque ele introduz subsídio. Isso cria uma dificuldade. Então, já não pode ser preço de mercado na fronteira, porque, evidentemente, nenhum país quer subsidiar o seu vizinho, né? Então, isso já é uma dificuldade. E o modelo comercial brasileiro, que dificulta a integração mais intensa, porque ele tem peculiaridades, nós podemos dizer que o nosso modelo, parafraseando uma antiga primeira-dama do país, é uma jabuticaba, né? Meio que só existe aqui, né? E isso inviabiliza uma assimilação de um modelo tipo europeu com os vizinhos. Vamos ver se agora, nessa reformatação do modelo, a gente caminha para torná-lo um desenho mais comum, digamos assim, e não tão heterodoxo como ele é, né? Com energia velha, energia nova, essas coisas que só existem aqui mesmo. E terceiro item, eu diria que ultimamente a gente verifica com evidência um consenso de que o Brasil, de fato, pode funcionar como edutor da integração de uma forma incremental. E de que forma? Estabelecendo mecanismos regulatórios para que os agentes de países vizinhos que desejassem comprar ou vender energia elétrica no mercado brasileiro tenham, primeiro, livre acesso e, segundo, disponham de regras claras, estáveis e não discriminatórias. E quais seriam as medidas para facilitar isso? Primeiro, mecanismos regulatórios claros para importação e exportação de energia. Segundo, permitir a participação dos importadores em leilões de energia elétrica, se o modelo continuar como o nosso, os leilões de expansão focados em mercado regulado, se continuar existindo o mercado regulado em futuro mais à frente. Incentivar a construção de empreendimentos vocacionados para exportação e, é claro, se necessário, implementar estímulos regulatórios e econômicos, sempre é possível. Como conclusões, e termino aqui a minha apresentação, eu diria que discussões recentes sobre o tema em diversos fóruns focados na integração regional vêm apontando, primeiro, que excetuando o caso de aproveitamentos binacionais, que a gente concorda que devem ter um regramento cuidadosamente fixado e muitas vezes caso a caso, a integração do Brasil com os nossos vizinhos, do Cone Sul particularmente, com quem tem a fronteira, deve ser estabelecida, pelo menos na atual conjuntura do continente, diria já dando um passo à frente ao que nós temos hoje, na modalidade que eu chamo de volume relaxado Loose Volume Coupling, que seria colocar na fronteira, nos pontos de fronteira, os países ofertando uma curva do seu custo de produção e fazendo um intercâmbio por custo marginal. É claro que não precisa ser o custo marginal, como eu disse, do mercado interno de um país, mas como o operador serão distintos, cada um vai ter o seu operador de sistema, na hora de fazer a curva de custo, de ofertar, ele pode acrescentar, por exemplo, adicionar um custo de congestão, pode querer, bom, está muito barata a energia, eu vou oferecer mais caro, e coloca lá o preço. Se o país vizinho entender que assim mesmo é interessante, o intercâmbio se realiza. Importante é que cada país teria liberdade de colocar a sua curva, mas uma vez colocada, não precisa consultar as autoridades, é alguma coisa automática, né? O ONS de curto prazo, para fazer intercâmbio de curto prazo. Tá? E é claro que, o Nivaldo lembrou bem, era uma das perguntas depois para estimular o debate, que é claro que para você dar viabilidade econômica, financiamento, etc., também tem que ter, é claro, por trás contratos. Né? Isso aqui seria para você ter intercâmbios, não só aqueles em situação de estresse, quando tem que requerer autorização, mas todo momento você pode deixar de despachar uma térmica no Brasil e, por exemplo, importar energia hidroelétrica de um outro país, ou eólica, o que quer que seja. O que a gente faz aqui com os chamados submercados, que são os nossos mercados, que o ONS faz justamente isso. Né? Tem momentos que ele despacha menos térmica no Sudeste, porque tem abundância hidroelétrica no Sul, por exemplo. Tá? Seria o mesmo raciocínio. Ok, muito obrigado, era isso que eu queria apresentar para estimular, digamos, a discussão, e vou voltar para a mesa agora, trocar de camisa, vou passar a ser de novo o moderador para dar sequência ao nosso painel. Então, muito obrigado a vocês. Então, na sequência, vou passar a palavra ao Arthur Iporri. Arthur, não sei se vai apresentar aqui ou prefere também
aqui está a ferramenta, né? Que é gerente de mercados internacionais da Ende Transmissão, da Bolívia. Arturo. Muchas gracias, Dorel. Muy buenos días a todos los presentes. En primera instancia, quiero agradecer por la invitación para realizar esta exposición y participar en este seminario internacional. El objetivo que tengo en la presentación es lograr de que ustedes a la finalización de la presentación que haga puedan valorizar y entender el esfuerzo que está haciendo mi país para poder insertarse en este marco internacional a través de la energía eléctrica. Voy a empezar mencionando el estado de situación, que de alguna manera no voy a decir nada nuevo. En realidad es una recopilación de mucho de lo que incluso acaba de mencionar Dorel en su introducción, porque creo que los eventos que se están dando respecto al tema de integración son ya bastante antiguos. La región obviamente posee diversas y abundantes fuentes de energía, petróleo, gas, etcétera. Estos recursos están distribuidos de manera irregular y precisamente esta distribución es la que nos provee el punto de partida para examinar el tema de intercambios de energía. Y vale la pena destacar que haciendo una revisión de los intercambios que actualmente se llevan adelante en la región, lo he denominado como un intercambio que responde a un status quo alarmante. Obviamente varias instituciones, la CIER, está OLADE, BID, CAF, etcétera, todos de alguna manera se han trabajado en estudios, han hecho análisis, etcétera, y en todos los eventos que asistimos normalmente escuchamos prácticamente lo que estamos acá indicando. La región tiene una amplia disponibilidad de recursos energéticos que son complementarios en términos de estacionalidad. La disminución del impacto ambiental, racionalización del uso de las fuentes energéticas, garantía y de la seguridad energética. La integración energética sudamericana proporcionará el aumento de la competitividad de sus economías. Una efectiva integración del sector eléctrico en la región tiende a contribuir significativamente en el crecimiento económico y a reducir disparidades regionales, siempre y cuando ésta se dé en un marco de un pacto cooperativo frente a intereses individuales. Continuando en el tema de oportunidades, la integración del sector eléctrico sudamericano es una estrategia para ampliar la oferta de electricidad en las regiones de forma más eficiente vía inversiones en usinas hidroeléctricas y líneas de transmisión, creando sinergias entre los sistemas eléctricos. Debemos destacar el rol estratégico que juega Brasil, dada la magnitud y complejidad de su economía, experiencia y extensión del sistema eléctrico, a la par de países con demandas de energía importantes tales como Argentina, Venezuela, Colombia. ¿Cuál es el status quo alarmante? Presento un cuadro de los intercambios de energía registrados en la estadística de CIER en la región, donde claramente en el tema de importaciones vemos de que el principal importador de energía, en este caso es Brasil, junto con Argentina. La integración energética es integración económica y como tal es integración política que sacrifica gradual o totalmente diversos ámbitos de la soberanía de los estados. Este tema lo hemos ya discutido el día de ayer y definitivamente creo que es necesario considerarlo, mucho más aún cuando vamos a presentar las escalas que nos relacionan entre países. La interconexión eléctrica en la región está en una fase, en base a estos resultados que estamos mostrando, esta estadística, preliminar y limitada todavía a la autonomía de la voluntad de los estados, a pesar de los esfuerzos que se han hecho vía CAN, vía Mercosur, etcétera. Vemos el tema de exportaciones también. Las estadísticas nos muestran que el principal exportador, básicamente, luego de revisar del año 2001 al 2014, es Paraguay. No ha cambiado el escenario en tantos años, sin embargo, venimos trabajando muchos años en el tema de integración y de alguna manera el mensaje es valoremos lo que ya se está intentando hacer y mucho más en las dimensiones y escalas de los países que conforman la región. Las interconexiones inicialmente han estado motivadas por la voluntad de los estados para el desarrollo conjunto de recursos energéticos primarios, principalmente hidroeléctricos, Salto Grande, Itaipú y Aciretá.
Las interconexiones han servido para atender necesidades específicas generadas por el déficit de abastecimiento u oportunidades de negocio debido a condiciones favorables transfronterizas. Haciendo un repaso básicamente las barreras de la integración, que ya lo indicaba también Dorel, rápidamente, modelos y prácticas regulatorias que no convergieron, existen dudas que aporte seguridad energética, confianza, existencia de vacíos legales y regulatorios en el sector y fundamentalmente la falta de planificación integrada, creo que son parte de estas barreras. No escapa que es una realidad básicamente comercial la integración. Son visiones diferentes sobre desarrollo energético, organización, mercado, Estado, roles. Definitivamente vamos a mostrar cómo el modelo de funcionamiento en el sistema boliviano está cambiando de un modelo obviamente liberalizado a un modelo básicamente estatal y que todavía eso nos muestra que realmente funciona y tenemos una perspectiva a futuro un poco en contra de las corrientes que han estado vigentes hasta hace algunos años atrás. La resistencia a la pérdida de soberanía, la integración no se ha gestionado con una óptica multidimensional, los intereses de los grupos políticos, empresariales, etcétera, son temas que, como indicaba, ya han sido discutidos con bastante suficiencia en muchos eventos. ¿Cuál es la situación actual de Bolivia? ¿Cómo queremos nosotros o cómo nos vemos en el contexto suramericano? En esta gráfica, básicamente queremos mostrar la escala que mencionaba a un inicio. Si vemos Brasil, Brasil es 64 veces más grande que Bolivia, ¿sí? Veamos Paraguay, es prácticamente el doble, Argentina 18 veces, Chile 7 veces, Perú 5 veces. Ese es el esquema en el que nos muestra hoy día Bolivia como un sistema eléctrico que no está interconectado a ningún país. Y ahí nacen las dificultades de cómo vamos a proyectar estas interconexiones a futuro y cómo queremos nosotros asentar a nuestro país. Esta es nuestra demanda. Definitivamente, simplemente destacar el crecimiento de nuestra demanda a partir del año 2006, donde se establecen cambios políticos y económicos que nos dan la sostenibilidad y la proyección hasta el día de hoy. Es un crecimiento sostenido del orden de 7 a 8%. Esto es en potencia, esto es en energía. Actualmente la producción en nuestro sistema alcanza a los 8.000 gigavatios hora y tenemos una matriz de un 60% con gas ciclo abierto, un 10% ciclo combinado y hidroembalse tenemos actualmente un 30% en nuestra matriz de producción de energía eléctrica. Nuevamente eso nos da el contexto de cómo estamos produciendo nuestra energía, la energía que consumimos. Quiero compartir precisamente la experiencia de cómo hemos estado construyendo en Bolivia la reforma del sector eléctrico. A finales de las décadas de los 2010, del año 2010, las señales del desarrollo del modelo liberal desregulado que Bolivia aplicó en su sistema eléctrico, al igual que en la mayoría de los países, empezaron a dar señales de agotamiento luego de 15 años de funcionamiento. Quiero destacar algunos puntos. El costo marginal de largo plazo el modelo incentiva a la inversión de unidades de generación termoeléctricas a gas. Entonces, está en contrasentido cuando hoy día queremos de alguna manera incorporar energías renovables no convencionales. Los costos marginales de corto plazo en su momento, afectados por la falta de nuevas inversiones más eficientes y de mejores rendimientos, debido a que si en un sistema eléctrico tengo unidades que no son eficientes, me marcan un costo marginal mayor y por supuesto el beneficio para los productores en su momento puede ser muy interesante. Esto obviamente se debía en su momento a la ausencia de contratos de largo plazo entre generadores y consumidores en Bolivia. Y la ausencia evidentemente de un plan de expansión que garantice el desarrollo real del sistema tanto para la generación, transmisión, que se reflejó definitivamente en Bolivia el año 2010, 2011 y 2012 en un proceso de cortes de suministro de energía. Eso recordábamos junto con el ex embajador de Brasil en Bolivia estos momentos.
¿Qué es lo que de alguna manera se ha hecho? Hasta el año 2010 la participación del Estado en el sector fue muy limitada, ya que prácticamente todas las empresas que operaban en el sistema eléctrico boliviano eran privadas, ¿sí? Una de las medidas tomadas por el gobierno fue abrir la participación para que ENDE, como brazo operativo del Estado boliviano, opere en toda la cadena de electricidad, quebrando de esta manera la segmentación del mercado con empresas especializadas. Y definitivamente se trabajó en este plan que está de alguna manera reflejando las actividades quinquenales del 2006 al 2010. Se procedió a la nacionalización de empresas que anteriormente eran del Estado. Del 2010 al 2015 se trabajó en la estabilización y suficiencia del mercado interno. Del 2015 al 2020, como vamos a ver más adelante, incluso al 2025, nos encontramos consolidando a Bolivia como un centro energético regional y obviamente generando los excedentes económicos a través de proyectos que nos van a permitir este objetivo. Pero todo este trabajo no hubiera sido posible si no hubiéramos estado acompañados también de una política económica. La dinámica económica que ha acompañado este proceso desde el año 2006 ha estado básicamente basada en estos principios. El Estado responsable de la cadena de producción de energía eléctrica, se ha hecho una distribución de la renta, se han creado programas sociales, la recomposición del poder adquisitivo de salarios, el fortalecimiento del mercado interno. Otro factor está asociado a la adopción de una política económica ortodoxa que ha permitido fortalecer los fundamentos macroeconómicos del país, y un reflejo de la dinámica económica sobre la base social puede ser verificado en el fortalecimiento de una clase media vinculada al sector comercial, pero aún con un elevado componente de informalidad. Veamos simplemente índices. La evolución del Producto Interno Bruto de Bolivia obviamente nos muestra que la política económica que se ha llevado adelante ha beneficiado al país. Podemos ver la evolución de reservas internacionales netas de Bolivia, cómo se han comportado en un crecimiento neto, y la evolución de exportaciones de Bolivia también para el periodo 2000-2014. Obviamente, todo esto acompañado con una política energética que precisamente nuestro viceministro el día de ayer ya expuso, que han logrado definir una visión clara para el sector eléctrico boliviano, una ruta clara a través del Plan Nacional de Desarrollo, la Agenda Patriótica y el Plan de Desarrollo Económico Social, que ya nos establecen las actividades que estamos llevando adelante. Obviamente, los objetivos y la base es alcanzar la cobertura total del servicio, satisfacer adecuadamente la demanda, acompañar el crecimiento precisamente de esta demanda que se ha dado, el cambio de la matriz energética y generar excedentes de generación para poder generar recursos económicos también a la economía boliviana. ¿Cómo está la participación del Estado? El día de hoy el ENDE y el Estado es propietario del 80% de la generación, el 20% están operando empresas privadas, en el área de transmisión el 86% la atiende ENDE, el 14% otras empresas, y en distribución el 57% es atendido por ENDE. Eso creo que nos da el marco de cómo sigue funcionando, porque todavía estamos trabajando con la ley de electricidad anterior. Para este efecto también es importante destacar que ENDE tuvo que readecuarse. La Empresa Nacional de Electricidad inicialmente era una empresa residual que operaba incluso sistemas desconectados del sistema interconectado nacional, y a través de este proceso se consolida el carácter corporativo de ENDE. Hoy está conformado con 4 empresas de generación, tiene una empresa de transmisión, 4 empresas de distribución y 2 empresas de servicios, que le da un carácter corporativo para poder cumplir con los objetivos. Nuestros objetivos y metas actuales: básicamente tener un plan eléctrico al 2025, alcanzar la cobertura eléctrica universal al 2025, acompañar el crecimiento de la demanda con un adecuado nivel de calidad y confiabilidad, cambio de la matriz energética hasta un 70% de participación de energías renovables y generar un excedente de 13.000 megavatios que ya fueron expuestos el día de ayer. En la matriz energética, lograr el cambio de la matriz de un 71% de térmicas a un 31% e incrementar la participación de la hidroelectricidad de un 25% a un 58%.
Pero esto es lo fundamental. En realidad, el objetivo que está diagramado acá es de que en estas etapas logremos, por un lado, al 2020, 3.000 megavatios, 1.000 megavatios ya para la exportación, y al 2025 los 13.000 megavatios que nos van a permitir proyectarnos ya en el marco regional. En el caso de las termoeléctricas, el poder constituir ofertas competitivas, para poder constituir estas ofertas, se están trabajando con unidades de generación de ciclos combinados de 750 megavatios, pero lo que quiero destacar que normalmente estas instalaciones no podrían operar en el sistema boliviano por el tamaño de su demanda, es decir, están directamente ligadas a la posibilidad de poder interconectarse con un sistema mayor. De igual manera, todo lo que estamos trabajando con las centrales hidroeléctricas están asociadas a que deben ser conectadas a sistemas mayores porque nuestra demanda no soportaría, obviamente no es necesario tener esta potencia instalada. Algunos proyectos de generación que quiero destacar, básicamente están relacionados a los 13.000 megavatios que tenemos instalados para el 2016-2025 y asociados a esta cantidad, a estos 29.000 millones de dólares que van a ser necesarios para cumplir este objetivo, ¿sí? Con las diferentes tecnologías, haciendo hincapié obviamente en las hidroeléctricas. Proyectos que son importantes también destacar para ir mostrando, por un lado, los proyectos que están ligados directamente y que se está trabajando hoy día con Brasil, la binacional del río Madera con una expectativa de más o menos unos 3.000 megavatios, Cachola Esperanza, ¿sí?, con una expectativa de unos 990 megavatios, y el Bala con una expectativa de 3.776 megavatios. Aquí quiero destacar algo que ya habló Dorel. Por un lado está el efecto de llevar desarrollos conjuntos binacionales que estamos asociados al río Madera y que se está trabajando con Electrobras actualmente, pero también las centrales que están ubicadas en territorio boliviano que sirven específicamente al mercado del Brasil. Simplemente indicar que para el tema del río Madera, la expectativa que tenemos con Electrobras es que hasta diciembre vamos a tener un contrato con el consultor que van a hacer los estudios de prefactibilidad, ¿sí?, del aprovechamiento óptimo de esta cuenca. Respecto al Bala, también comentar que en Bolivia ya hemos contratado el diseño final de este proyecto y lo vamos a incorporar también en las negociaciones que vamos a llevar adelante con Brasil. Nada más para también destacar, lo que vemos acá es la cuenca amazónica y simplemente destacar que el 95% de las aguas fíjense, de esta parte de Bolivia terminan en el río Madera, alimentan el río Madera. Y obviamente las centrales de Jirau y Santo Antonio están ubicadas continuando el río en este lugar. Entonces, es importante indicar de que cualquier central con embalse que se realice en esta cuenca siempre va a beneficiar a la regulación de las aguas que también van a llegar al territorio brasilero en Jirau y Santo Antonio. En este cuadro estoy destacando las centrales que están hoy construyéndose en Bolivia, Miguillas, Misicuni y San José. Si bien no son centrales grandes, pero para la escala de Bolivia sí, son las centrales que el día de hoy van a garantizar también parte de la demanda, el suministro a la demanda en el país. Tenemos otros proyectos, Rositas, Río Grande, que es importante también enfocarlo. Vamos a ver en la propuesta posterior que voy a presentar respecto a la oferta que tenemos con Brasil. Son todas hidroeléctricas, son todas centrales hidroeléctricas. Gracias, Nivel. Obviamente tenemos otro proyecto que es que mencionaba, que está ligado a Rositas y la cuenca del Río Grande, es una potencia de 3.000 megavatios, es una cuenca que puede aprovecharse en ese sentido. Simplemente indicar que esperamos de que el próximo mes ya se firme el contrato para la construcción de la primera central, que sería Rositas, con una expectativa de 600 megavatios. También tenemos proyectos en el cono sur, ¿sí?,
Presento para destacar que en el acuerdo que tenemos con Argentina también se ha previsto que si bien en una primera etapa vamos a trabajar con termoelectricidad, en la segunda etapa vamos a desarrollar estos proyectos para poder también garantizar y poder intercambiar energía hidroeléctrica con Argentina. A la fecha tenemos trabajando ya en el diseño final de la central Carrizal. Eso ya se tiene contratado y se está avanzando. Retos de la integración, voy a mencionar concretamente. En el caso de la integración Brasil-Bolivia, hemos trabajado en 2 corredores, un corredor de integración 1, en este caso que está ligado a una oferta de hasta 8.000 megavatios que la constituyen precisamente la binacional Río Madera, 1.000 megavatios de Cachuela Esperanza y unos 3.600 megavatios de proyecto El Bala. Esta es la oferta con la cual estamos trabajando con Brasil para este corredor 1. El corredor de integración 2 está ligado a una oferta desde el territorio boliviano que está conformado por 1.500 megavatios de generación termoeléctrica, 1.500 megavatios de generación hidroeléctrica que está precisamente asociado a la cuenca que mostraba de Río Grande, donde está este proyecto Rositas, y obviamente una línea de transmisión en corriente continua que va a posibilitar la conexión de este corredor. En el caso de Argentina también hemos avanzado bastante. Tenemos una oferta ya puesta en Argentina de 1.200 megavatios que se van a garantizar desde la planta termoeléctrica del sur con ciclos combinados y se va a construir la línea obviamente que se muestra acá que va desde la central de Aguacua hasta la subestación San Juancito, pasando por Pichanal, es una línea en 500 kV. Simplemente destacar que ya se han acordado los números para este contrato y también ya se está trabajando en el PPA para poder viabilizar este proyecto a partir del 2019. En el caso Paraguay, estamos trabajando en el financiamiento con CAF para realizar los estudios de interconexión para una línea también desde la subestación Yaguacua al sur de Bolivia con la estación Loma Plata. Simplemente destacar de que ya se tienen los términos de referencia acordados entre ENDE y ANDE y solamente falta cerrar el tema con CAF y esperamos dar inicio a este estudio lo antes posible. Conclusiones rápidas. La participación del Estado en la cadena de producción de la energía eléctrica ha permitido en una primera etapa garantizar el abastecimiento de la energía eléctrica al mercado interno en Bolivia, luego de este proceso que mostraba desde el año 2006, pasando por un periodo crítico de desabastecimiento de energía entre el 2010 y el 2011. En una segunda etapa, la presencia del Estado a través de ENDE está permitiendo el desarrollo y ejecución de proyectos hidroeléctricos y proyectos con energías alternativas. La definición e implementación de una política energética respaldada por el gobierno a través de leyes y resoluciones es la fortaleza de este proceso. La implementación de una planificación centrada en el brazo operativo del Estado, que es la Empresa Nacional de Electricidad, también es el brazo y es un elemento muy importante para poder llevar adelante este plan. La aplicación de una política económica que ha garantizado la estabilidad y fundamentalmente el crecimiento sostenido basados principalmente en los recursos obtenidos de la venta de gas a Brasil y Argentina. Y en el caso de Bolivia, para cerrar esta presentación, la integración eléctrica entre sus países vecinos es la única vía que permitirá la optimización de sus recursos energéticos a gran escala y la creación de sinergias a través de economías de escala que permitirán la construcción de unidades generadoras y centrales con recursos renovables por encima de las necesidades de su mercado. Muchas gracias. Muito obrigado, Arturo, pela sua excelente apresentação. E agora vamos passar à última apresentação desse painel, que é do Benjamin Bayer, que é pesquisador do Instituto de Estudos Avançados em Sustentabilidade, em Potsdam, não sei se é assim que pronuncia, na Alemanha. Ok, Benjamin? Perfeito. Bom dia. Meu nome é Benjamin Bayer. Eu hoje represento o Instituto para Estudos de Sustentabilidade que se encontra em Potsdam, na Alemanha, perto da capital Berlim.
O Instituto é financiado pelo Ministério da Educação e Pesquisa e desde a sua fundação no ano 2009 cresceu bastante e atualmente temos como 100 pesquisadores trabalhando no Instituto. O diretor fundador é o professor Klaus Töpfer, que trabalhou a maioria da sua vida sobre temas ambientais. Por exemplo, ele foi o ministro na Alemanha do Meio Ambiente nos anos 90 e ele participou também como ministro na Conferência do Rio de Janeiro no ano 92 e também participou na última Conferência Rio+20. Ele também é membro do partido da chanceler Merkel, que é diretamente vinculado com a Fundação Konrad Adenauer. O objetivo do Instituto é fazer pesquisa sobre temas que podem ter uma grande influência para um futuro mais sustentável. O meu grupo trabalha sobre diversos aspectos da transição energética e da energia renovável. No dia de hoje, irei falar sobre os benefícios e sobre os desafios de uma integração dos mercados elétricos do ponto de vista da Alemanha e da Europa, que se encontram atualmente em uma transformação fundamental para um sistema que tem uma alta porcentagem de energia eólica e fotovoltaica. E especialmente neste contexto, existem como várias opções para otimizar os recursos elétricos entre os países. Começamos com o estado atual da energia renovável na Europa. O slide mostra o desenvolvimento da energia renovável na Europa nos últimos 6 anos. Você pode ver no slide que a geração de energia renovável cresceu continuamente e os crescimentos da energia eólica e da energia fotovoltaica foram especialmente grandes. Por exemplo, a geração de energia eólica duplicou nos últimos 6 anos e a geração de energia fotovoltaica é 5 vezes superior que no ano 2010. Dado que o consumo elétrico na Europa é constante desde há 10 anos, a porcentagem da energia renovável na geração total cresceu e chegou a 30% no ano 2015. Também as previsões para o futuro mostram que a geração eólica e fotovoltaica seguirá crescendo nos próximos anos, porque eles são as duas opções mais econômicas dentro da energia renovável e, ademais, há muitas áreas disponíveis para desenvolver estas duas tecnologias. O desenvolvimento da matriz de energia renovável na Alemanha é praticamente semelhante com a média da Europa. A diferença é que a porcentagem da energia renovável na Alemanha é um pouquinho mais elevada que na média na Europa. E, adicionalmente, temos menos geração via hidroelétricas, mas para compensar esta situação, temos mais energia eólica e fotovoltaica na média da Europa. No próximo slide, quero mostrar a vocês o impacto da energia eólica e fotovoltaica na Alemanha. Para isso, este slide demonstra a geração das diferentes tecnologias durante 3 dias do mês de maio deste ano. Selecionei estes dias porque foram dias bem ensolarados e com muito vento. Logo, a geração da energia renovável foi relativamente alta durante todo este tempo. E no segundo dia, neste slide, se estabeleceu um novo recorde para a Alemanha, quando a energia renovável produziu como 85% do que estava sendo consumido ao meio-dia no país. Neste slide, podemos descobrir também dos benefícios de uma integração dos mercados elétricos na Europa. O slide mostra que a geração durante estes 3 dias foi sempre maior que o consumo elétrico. Quer dizer que durante estes 3 dias, a Alemanha exportou energia elétrica aos países vizinhos, por exemplo, a França, a Holanda, a Suíça, a Áustria. E estes países têm uma porcentagem de energia eólica e fotovoltaica mais baixa que a Alemanha. Assim, podemos usar também os recursos elétricos deles para equilibrar a energia renovável na Europa.
inclui o próximo slide para visualizar o intercâmbio de energia entre os países na Europa. O slide mostra como o saldo de importações e exportações para todos os países. Por exemplo, no ano 2015, a Alemanha exportou saldo de 52 terawatt-horas aos países vizinhos, que é equivalente a 8% da geração total na Alemanha. E esta quantidade cresceu nos últimos anos, porque o parque das centrais elétricas na Alemanha tem custos de curto prazo relativamente baixos, pelo uso da energia renovável, da energia nuclear e do carbono lignito. E todo este intercâmbio de energia é possível porque os mercados de eletricidade já são europeus. E desde décadas existem como interconexões entre os países na Europa. E por diferentes iniciativas da União Europeia ou por iniciativas bilaterais, esta integração foi intensificada. Por exemplo, no ano 2010, se combinaram os mercados de França, Bélgica, Holanda e Alemanha. E no ano 2015 e 2014, se adicionaram outros países no norte, no oeste e no sul da Europa. Assim, a combinação de mercados se ampliou a 19 países. A combinação de mercados significa que as bolsas elétricas na Europa consideram automaticamente a transmissão entre os países e calculam os preços correspondentemente. Então, seguimos falando sobre os benefícios de uma integração de mercados que são relevantes para a Alemanha e para a Europa. O seguinte benefício que gostaríamos de mencionar é que os recursos elétricos na Europa são complementários. Para isso, existem como vários exemplos. Primeiro exemplo, na Europa existem vários países que têm uma alta porcentagem de centrais hidroelétricas reversíveis, onde se pode geralmente guardar os excessos de energia. Por exemplo, muitas hidroelétricas reversíveis se encontram nos países alpinos, como a Áustria, a Suíça, ou como nos países escandinavos, como a Noruega. Inversamente, estes países têm menos energia eólica e fotovoltaica na sua matriz elétrica que na Alemanha. E já existem como várias conexões entre os países, como mencionei antes, mas para aproveitar melhor dessa situação, seria necessário construir ainda mais interconexões. E isso é o que está em andamento na Europa. Um exemplo é uma interconexão submarina entre a Alemanha e a Noruega, que vai conectar os dois países até o ano 2020. E o cabo submarino mede 600 quilômetros, e o custo será de 2 bilhões de euros, ou como 8 bilhões de reais. E assim, desde o ano 2020, a Alemanha pode guardar energia eólica nos reservatórios de água na Noruega e importar energia quando não há suficiente geração de energia renovável na Alemanha. E a Noruega pode também aproveitar esta situação porque pode reduzir a dependência da hidrologia e das suas hidrelétricas. O seguinte benefício importante se trata do efeito que a geração variável de energia eólica e fotovoltaica se torna menos volátil nos mercados integrados. E isso acontece porque na Europa as usinas de energia eólica são construídas em diferentes localizações e também com diferentes tecnologias. Assim, a geração variável de uma usina pode compensar a geração variável de outra usina. Por exemplo, se num lugar na Europa não há vento, é provável que outra usina em outro lugar na Europa pode compensar parcialmente esta geração. E pode ser uma usina da mesma tecnologia ou até de outra tecnologia. Assim, basicamente, se você agrega
a geração de muitas usinas eólicas, você pode reduzir a variabilidade da geração. E a redução da variabilidade tem dois efeitos, o que o slide de PowerPoint também mostra. O primeiro efeito é que a geração mínima é mais alta. Existem como estudos que quantificam este efeito. E um estudo que está citado pelo governo alemão calculou que a geração mínima das usinas eólicas na Alemanha é 7% da capacidade instalada e na Europa seria como 14% da capacidade instalada, basicamente o dobro. Assim, em teoria, você precisaria menos centrais elétricas como reserva para os tempos de pouca geração de energia eólica. O segundo efeito é que as mudanças da geração são reduzidas. Isso é que a inclinação das mudanças de geração é menor quando sobe ou baixa a geração. E dessa forma, são necessários menos recursos para tornar o sistema flexível. Existe também um efeito semelhante relacionado com os padrões da demanda de eletricidade, porque existem várias diferenças entre os países na Europa que têm impacto ao consumo elétrico. Por exemplo, o clima varia bastante, também há diferenças sociais e assim troca o perfil de atividade entre os países. E, adicionalmente, o horário com luz do sol do dia é ligeiramente diferente entre os países. E uma das consequências, por exemplo, é que na Itália o consumo elétrico é maior no verão devido ao ar condicionado e na Alemanha é maior no inverno devido ao aquecimento elétrico. Isso quer dizer que o consumo máximo conjunto é menor que a soma do máximo nacional. E a diferença pode ser mais que 10 gigawatts no centro da Europa, segundo vários estudos sobre este tema. Nos últimos slides, apresentei vários benefícios de uma integração dos mercados europeus. E, basicamente, a integração de energia eólica e de energia fotovoltaica pode ser mais econômico pelos efeitos que mencionei. Não obstante, existem vários desafios e a integração de mercados também pode criar perdedores, ou também cria perdedores. Por exemplo, para integrar os mercados na Europa, é necessário expandir as redes de transmissão. E isso não só entre os países, mas também dentro dos próprios países para seguir transportando a energia. Por exemplo, no caso da Alemanha, é necessário expandir a rede de transmissão entre o norte e o sul da Alemanha para transportar a energia eólica, que está mais encontrada no norte da Alemanha, ao sul, onde se encontram os centros industriais. Num país como a Alemanha, que está densamente povoado, esse é um sério problema, porque o impacto visual das linhas de transmissão perturba seriamente as pessoas que moram perto destas linhas. E as consequências são protestos da população que são geralmente em favor da transição energética, mas em contra das linhas de transmissão. O diapositivo mostra um exemplo. E, devido aos protestos das populações, a construção destas linhas demora muito e atrasa muito. E, adicionalmente, estas linhas vão custar como 2 ou 3 vezes mais dinheiro, porque o governo decidiu de construir cabos subterrâneos em vez das linhas aéreas em resposta aos protestos. Outro efeito é que a alta porcentagem de energia eólica e fotovoltaica na Alemanha substitui a geração de usinas convencionais e baixa os preços de mercado de curto prazo. E isso acontece não só na Alemanha, mas também nos países vizinhos. Por exemplo, as horas de produção das centrais de gás
baixaram não só na Alemanha, mas também na Holanda. E o gráfico no slide mostra como a geração das usinas de gás baixou na Europa, enquanto a geração de energia renovável subiu. Também as horas de produção das centrais hidroelétricas reversíveis na Suíça baixaram bastante, porque normalmente eles produziam a eletricidade nas horas de ponto, ao meio-dia. Mas agora as centrais de energia eólica produzem esta energia. Assim, basicamente, as receitas de muitas usinas elétricas baixam. E isso não só na Alemanha, que tem muita energia renovável, mas também nos países vizinhos. Os desafios incluem também aspectos do desenho de mercado, e inclusive como aspectos regulatórios. E, por experiência, sabemos que as modificações nas regras do mercado de eletricidade demoram vários anos, muitos anos, pois que são dependentes das opiniões de vários grupos de interesse público e muitos têm como opiniões completamente opostas. Por exemplo, é necessário harmonizar as regras, como financiar as capacidades de reserva para assegurar a segurança do abastecimento. E o slide mostra que na Europa existem vários mecanismos gerais para financiar usinas de reserva. E, por exemplo, alguns países introduziram como mecanismos de capacidade, outros países têm reservas, outros países têm nenhum mecanismo de capacidade. E, ademais, as regras entre os mecanismos de capacidade, etc., podem variar bastante entre os países. E, como último ponto neste slide, quero mencionar que a expansão das redes de interconexões é somente uma das muitas alternativas para tornar o sistema mais flexível. Existem também muitas outras opções na Europa para integrar energia eólica e fotovoltaica de uma maneira eficiente. Isso quero mencionar como um exemplo. Na Alemanha, o setor de aquecimento ainda depende muito de combustíveis convencionais. E uma solução seria eletrificar este setor para reduzir as emissões de CO2. Já está começando lentamente este processo, mas o desenvolvimento de bombas de calor ou calefacções elétricas depende muito do desenho das tarifas de eletricidade. Assim, logo com outro desenho das tarifas, seria possível integrar mais energia eólica e fotovoltaica na Alemanha e exportar menos aos países vizinhos. E com este ponto, queria mostrar que o câmbio de energia elétrica entre os países vai depender de muitos fatores externos. E por isso acho que é também muito difícil quantificar o benefício de uma conexão exatamente. Chegamos às conclusões. Uma das perguntas centrais dessa sessão era quais são os benefícios e desafios de uma integração dos mercados de eletricidade. Para responder a esta pergunta, acho que é muito importante ver o contexto, porque na Alemanha e na Europa nós encontramos num processo fundamental para um sistema com uma alta porcentagem de energia eólica e de energia fotovoltaica. Nos últimos slides mostrei que existem como vários benefícios para a Alemanha e para os outros países na Europa. E, parcialmente, a Alemanha já está aproveitando esses benefícios, porque já tem várias interconexões com os países vizinhos. E, ademais, na Europa Central, os mercados a curto prazo já são combinados para facilitar como a exportação e importação de energia elétrica. E para explorar melhor os benefícios, seria necessário seguir como processo da integração dos mercados europeus. Vimos que as
centrais de energia eólica na Alemanha e as centrais hidroelétricas na Noruega são complementares. Também vimos que a integração dos mercados pode reduzir a variabilidade de geração e também da demanda. E, do ponto de vista econômico, seria possível baixar os custos variáveis, porque as usinas mais eficientes na Europa podem ser usadas. E também seria possível baixar os investimentos do sistema geral, porque neste caso precisamos menos usinas elétricas de reserva. E acho que esta integração de mercados é grande desafio político, porque é necessário harmonizar as regras entre os diferentes países. E também é necessário encontrar como soluções para os grupos desfavorecidos desta integração. E agora cheguei ao final da minha apresentação. Espero que vocês tenham gostado. E fico à disposição para discutir com vocês se a experiência na Alemanha e na Europa é relevante para o Brasil e para a América Latina. Obrigado, Benjamin, pela sua excelente apresentação e pelo português muito bom. Realmente, você merece os nossos elogios. Dispensou aí o trabalho dos nossos tradutores simultâneos. Muito bem, agora nós temos um tempinho, embora curto, eu abro, priorizando inicialmente, é claro, a plateia, se tem alguma questão para os nossos palestrantes. O professor Nivaldi, tem uma outra questão lá? Bom dia, queria parabenizar todos os palestrantes assim, que fizeram apresentações instigantes. E a pergunta que eu tenho é particularmente aqui ao Dr. Arthur Iporri. Então, eu vou falar em portunhol, que é a língua da integração. Ayer, o vice-ministro Joaquim nos ha apresentado um gráfico muito importante com os preços de exportação do gás de Bolívia para Brasil, que é bajado muito, praticamente 2/3 o preço hoje em relação ao passado. Esta redução do preço do gás exportado para Brasil é uma barreira ou estímulo para o desenvolvimento da Bolívia como centro de exportação regional, principalmente de energia, principalmente para Brasil? Bien, evidentemente el tema de los precios de gas son importantes desde todo punto de vista, pero el plan de desarrollo que se tiene precisamente está orientado a buscar alternativas para generar beneficios económicos dejando de lado el gas. Por lo tanto, para el sector eléctrico lo fundamental hoy día es orientarse a la construcción de centrales hidroeléctricas. En esta fase que nos encontramos, estamos concentrados en desarrollar y construir las centrales hidroeléctricas. Uma outra pergunta? Bom dia, minha pergunta é também para o Dr. Arturo. Eu queria saber se existe alguma pressão da população boliviana contra esses projetos hidrelétricos, que nem teria no caso da Alemanha em relação à transmissão, se existe alguma resistência da população boliviana e também de órgãos ambientais em relação a esses projetos que estão em desenvolvimento. Sí, evidentemente, como todo proyecto y en cualquier lugar del mundo existen criterios encontrados respecto al desarrollo de proyectos fundamentalmente hidroeléctricos. En Bolivia también se tienen corrientes que están trabajando precisamente para, no digamos evitar, pero de alguna manera están en contra del desarrollo de estos proyectos.
Lo que se está trabajando es precisamente en manejar elementos fundamentalmente técnicos y académicos que permitan a estos grupos obtener la información necesaria para que puedan sacar conclusiones que sean realmente positivas y que aporten en lugar que de alguna manera sean unas barreras para la ejecución de estos proyectos. Mais alguma pergunta? Vou colocar, só para terminar, acho que temos um minutinho, que cheguei a falar isso na minha provocação inicial, o Benjamin aqui já respondeu boa parte da questão, mas aí eu dou a oportunidade também para o Arturo depois de comentar, e eu perguntaria aos dois, como é que vocês veem a eventual necessidade de alguma geração com base em energia fóssil, justamente para dar segurança operativa, dar sustentabilidade elétrica ao sistema, por conta da vulnerabilidade natural que acaba sendo provocada pela expansão de geração massiva, né, se for muito grande, de geração intermitente, como é o caso de eólica, solar. E aí eu mesmo já antecipo parte da resposta. Será que o alargamento das fronteiras, justamente entre os sistemas, a integração, com o aumento justamente da diversidade, da complementariedade, o potencial de complementariedade poderia ajudar a minimizar essa necessidade de expansão térmica associada, que de outra forma seria necessária? Será que a evolução das tecnologias de armazenamento, que eu sei que na Europa já estão avançando, e a própria expansão hidroelétrica, vocês estocam energia na Noruega, por exemplo, né, na Dinamarca, então de porte não contribuiria também para minimizar essa necessidade de energia fóssil? Sei que você mais ou menos respondeu, mas acho que aproveita para enfatizar. Sim. A Alemanha atualmente tem o plano de chegar a 80% de energia renovável na matriz elétrica até o ano 2050. Existem também muitos estudos relacionados a este tema que acham que é possível também chegar a 100% de energia renovável até o ano 2050. Pode ser ainda mais rápido. Claro, vamos a necessitar recursos elétricos como reserva, mas neste caso não tem que ser necessariamente uma termoelétrica. Temos muitas outras opções, como começando com as usinas hidrelétricas reversíveis. Esse é um exemplo. Também o preço das baterias elétricas está baixando muito. Eles vão ter também uma opção. E outra opção que está discutida muito na Alemanha é o Power to Gas. Que a ideia é usar energia elétrica ou de energia eólica e fotovoltaica para gerar gás. Pode ser também, e este gás podemos usar também nas usinas nos centrais de gás. Quer dizer que ainda é uma termoelétrica, mas funciona basicamente como energia renovável. Outros temas que está discutindo sobre o tema de demand response, que existe praticamente a possibilidade de baixar o consumo elétrico no tempo quando não há muita energia renovável. E acho que existem muitas opções e também opções que no futuro não vamos a precisar combustíveis convencionais, como o carvão ou gás convencionais. Que tudo isso geralmente seria possível de uma maneira renovável. Muito boa resposta. Arturo, quer complementar alguma coisa? Sí, básicamente creo que el enfoque operativo, al cual está ligado el tema de la disponibilidad de potencia firme, está también asociado al grado de penetración que cada sistema puede permitir a las energías renovables. Por supuesto, en el caso de Bolivia como sistema aislado se ha analizado el grado de penetración y llegamos a cerca al 15%. Por lo tanto, si nos proyectamos en un sistema ya integrado, estos grados de penetración precisamente permiten la complementariedad que buscamos para que en ciertos periodos, tal como se mostraba en la gráfica que presentó el colega,
se vea una complementariedad realmente notoria. Creo que el tema operativo está asociado directamente al grado de penetración que quisiéramos dar a nuestros sistemas. Ok, como o nosso tempo já está esgotado, eu agradeço muito aos nossos palestrantes e pediria à plateia uma salva de palmas. Tem mais uma? Aí, temos um café nos esperando em seguida. Obrigado.